Olha, é o meu segundo desafio. Assim, o primeiro a gente vai vendo como é que se comporta, o segundo já sabe como é, tem que fazer mais certinho. E aí eu estou muito contente, porque eu desci finalmente do platô onde eu estava encalacrada. Ah, E, que maravilhosa! e é um mix, né? Às vezes não faz exercício, mas segue na dieta, às vezes não tá tão bem, então vamos para a mentalidade. E dessa vez eu fiz tudo mais certinho, tive melhores resultados. Ai, que legal! Que bom. E você, Kailinha, você também é o segundo, não é? Eu lembro da carinha de vocês. Eu lembro de vocês. Estou super feliz. Também senti muito mais facilidade nesse do que no último. Parece que já foi acostumando, então é mais um flow mesmo. A dieta já Encontrar. não é mais uma novidade, né? Tem que ficar pensando para separar as coisas, né? A gente já vai criando aquelas receitinhas que gosta, a facilidade e organização. Eu já levo marmita, então eu já preparo mais ou menos o que eu vou comer no dia seguinte, na janta. Então eu já crio essa ideia. Eu acabo cozinhando os dois tipos, então é muito legal que eu mato a vontade pelo cheiro, sabe? Dá aquela vontade de alguma coisa, eu sinto o cheiro, ai, passou, amanhã eu como. E aí eu como o que eu tenho que comer. Então foi muito mais gostoso, assim. No outro, eu tive bastante dificuldade no começo de assimilar todas as coisas ao mesmo tempo. E os Então, treinos também, eu sinto que a gente vai melhorando neles, não é? Você vai refazendo alguns, vai ganhando mais habilidade em outros, então o corpo já está mais educado, né? Vamos dizer assim. Vocês sentem da isso? última também, Sim, também. sim, porque você aprendeu a fazer os movimentos na primeira vez. Eu lembro assim, eu precisava ficar pausando quando alguém disse lá, não, põe no meio, sete e meio, Eu bem fazia no meio. devagar. É. Aí agora você até consegue. Agora, às vezes, eu pulei os da Gabriela, só fiz os da Bruna, porque a Bruna é mais boazinha quando ela faz do que quando é a Gabriela. Então, assim, você vai aprendendo e aí Fala para você dar vê o aquele. resultado. Eu só vou pegar um café correndo que está no fogão. Amor, pode ir, que delícia. Não, mas é verdade. Eu gosto do refazer, assim, eu também sinto isso. A gente refaz os treinos, a gente se sente mais disposta, a gente vê que melhorou, não é? É isso. Eu senti bastante também os treinos. Da última vez eu pulei alguns, tive mais dificuldade de manter a constância. Dessa vez não, eu fiz todos os treinos até o momento, eu não pulei nenhum. Fiz a mentalidade todos os dias, fiz a meditação da manhã sugerida, fiz a da noite sugerida. Então estou construindo o meu diário. Eu consegui colocar muito mais coisa assim em prática, em movimento nesse do que da última vez, entendeu? Vai Eu virando até estava. um estilo de vida mesmo, né? Exato, exato. Tô amando, tô Você, amando. Déia, é o seu primeiro ou o seu segundo? Oi, tudo bem, Paulinha? Não, conta pra nós. É, é o meu primeiro desafio, tô adorando. Tô triste já que tá acabando. Nossa, passa tão rápido, né, gente? Rápido, Muito. Parece que muito. faz um ano que eu dei o primeiro encontro com vocês. Meu Deus, passa muito rápido. É muito rápido. Mas isso que eu gostei, porque realmente deu pra ver que a gente consegue mudar muita coisa em pouco tempo. Aí isso é bem assim motivador. É verdade. Isso É, é eu, verdade. assim, fisicamente, nem sei se eu mudei muito, mas devo ter mudado, né? Eu preciso comparar. Mas de hábito mesmo, isso é muito legal. Na hora Sim, que você colocar as fotos, você vai sentir. É, então, preciso fazer isso. porque o corpo Preciso Vai. olhar as fotos. engana mesmo, né? O corpo dá uma mudada, a gente sente mesmo a É, diferença, né? Muito gostoso. é. Estou animada, vocês estão animadas? Estou Eu animada. tô triste porque vai acabar. Ah, eu também. Sofrendo. Verdade, Já tô, é verdade. juro. Agora, vocês ganham o Ritua, não ganham? No É, mas Não, eu primeiro, já né? Nesse fiz. não. Ah, entendi. Ah, então já fica a dica aí. os desafios, eu fiz o Ritua, mas ai, não é a mesma coisa. É, Tem um apego, assim. Não. A gente Então, fica pegada ao grupo, né? ao grupo, ao Não, grupo. ali o movimento, você vê que todo mundo tá fazendo, uma troca notícia com a outra, a gente fica mesmo apegada ao grupo. Eu confesso. Você sabe que o meu parece marido, homem, é uma diferente, né? É, homem não curte muito esse grupo do WhatsApp, né? Ele odeia. Ele fala, eu odeio todos esses seus grupos. Mas eu falo pra ele,
Ai, eu acho tão legal, porque se não fosse os grupos, a gente não fazia nada. Exato. Tá esperando, tipo, acorda com a rotina, sabe? Eu vou ouvir seu áudio. É muito gostoso, assim, já tem aquela programação feita. É verdade, Sim. é verdade. Eu acho que Ah, fica isso é diferente. sim. Mas, né, vamos torcer aí que Bru também não deixa ninguém na mão. Daqui a pouco ela lança uma outra super, É, um outro desafio, ou uma super novidade, e aí daqui a pouco ela acaba incentivando, né, todo mundo de novo, que isso também é bem legal, não é, gente? Então, sim. acho que é muito legal. Hoje eu queria abordar com vocês, eu gosto muito da volta à normalidade, sabe? Então, hoje eu queria muito trazer para vocês um pouco mais do comportamental. Então, hoje eu vou menos para terapia, sabe? E vou abordar um pouquinho mais de comportamento. Queria tocar em dois pontos que acho que valem a pena ser colocados aqui. O primeiro é sobre o alinhamento dos planetas mesmo, Kailinha. Alguém disse, né? Ah, tem dia que a gente faz o 100% e tem dia que a gente faz só a dieta e tem dia que a gente faz só o treino e tem dia que a gente vai alternando no que dá. E certa vez a gente fez uma busca assim, né? Eu participei de um grupo de estudos da USP e o objetivo do grupo era justamente medir os atletas conseguem dar, pessoas fisicamente bem treinadas, pessoas que são vistas como pessoas muito disciplinadas, né? Então a gente dividiu como se fosse o estilo de vida saudável em cinco grandes pilares, que são hidratação, então o consumo de água, né, da água diária, sono, movimento, alimentação e estresse. Então, se a gente pudesse listar, esses são os cinco grandes pilares do estilo de vida saudável. E fizemos uma pesquisa com pessoas que se consideram muito disciplinadas, algumas até atletas, para que a gente pudesse entender, em 365 dias do ano, o quanto essas pessoas tinham o domínio dos cinco pilares. Então, o quanto eles achavam que eles estavam alinhados nos cinco pilares durante o ano. E aí a gente estava vendo os dados depois e é uma coisa impressionante, porque são pessoas muito disciplinadas e muito cheias de resultado. Mas se a gente pegar o dia que eu falo que é o dia do alinhamento dos planetas, né? A água, ok, a alimentação, ok, o treino, ok, o emocional, ok, o sono, ok. A gente tem cerca de 90 dias no ano. Isso quer dizer que é menos de 30% do ano. Que isso traz para gente aquela mentalidade de que nós temos a impressão de que o que a gente faz só é válido se a gente faz no 100%. Então, isso tem a ver com o nosso lado muito exigente. E nós, mulheres, nós somos naturalmente mais exigentes ainda do que os homens. Porém, se a gente for pegar dados anuais de pessoas que são realmente muito disciplinadas, a gente consegue ver que aquilo que a gente chama de 100%, a gente pode chamar de 25%. E isso tira um peso enorme das nossas costas. Porque a gente tende, na nossa coisa imediatista, de ou eu faço tudo ou eu não faço nada. Ou eu estou extremamente focada no desafio de 21 dias, ou eu estou extremamente no relaxo, sem fazer completamente nada. Porque, já não estou fazendo mesmo, não é? E que se a gente levar esse 8 e 80 a ferro e fogo, e se a gente decidir fazer algo só quando a gente vai fazer tudo, a gente fica extremamente limitada ao que eu chamo de alinhamento dos planetas, porque é realmente raro que a gente consiga dar conta de tudo no 100%. Gosto de trazer esse dado porque ele levanta a possibilidade de, ok, se eu não treinei, eu bebo água e me alimento bem e tento, né, tá ali no controle do meu estresse. Nossa, se hoje eu tive um dia muito difícil, aí sim que eu preciso beber água e às vezes soltar esse estresse no treino.
Nossa, se eu não dormir nada à noite, aí sim que eu preciso cuidar mais da minha alimentação e talvez me manter mais hidratada, porque eu tendo a ficar mais cansada durante o dia. Então, é justamente quando a gente não consegue fazer alguma coisa que a gente deveria completar os 5 pilares com aquele que falhou. Então, se eu não treinei, eu tenho mais 4. Se eu não treinei e não consegui fazer a dieta porque estou numa loucura, eu tenho, mesmo assim, eu tenho mais 3: estresse, sono e hidratação. Isso quer dizer que seria possível que a gente se mantivesse tendo resultado durante 365 dias do ano. Mas isso só vai acontecer quando a gente decidir que não é preciso fazer tudo. É preciso fazer o melhor que a gente puder dentro dessas 5 áreas. E é exatamente esse tipo de comportamento que faz com que pessoas mais disciplinadas tenham resultado. E aí a gente pode chegar no dado de que as pessoas que se consideram disciplinadas, elas não são pessoas perfeitas. Elas não são aquelas que fazem tudo perfeito o tempo inteiro. Pessoas disciplinadas são pessoas constantes dentro daquilo que elas conseguem fazer. Então, vale muito mais o mínimo todos os dias do que a gente achar que a gente vai dar conta de fazer tudo o tempo todo, quando na verdade isso é tão pesado, que a gente só consegue fazer isso 30% do nosso tempo em casos muito especiais. Então, às vezes, a gente fica esperando aquele dia que a gente acorda no horário, faz toda a rotina da manhã, ouve os áudios, não fala a dieta, continua fazendo atividade física, não tá cansada, dorme bem, não tá estressada, mas que esse dia, quando ele chega, a gente precisa colocar uma estrela no nosso calendário, sabe? De colocar assim, ó, aqui nós tivemos todo o alinhamento dos, meu Deus, hoje eu mereço, não é? Uma estrelinha. Mas que isso não pode tirar o mérito dos outros dias. E que se a gente tiver isso na cabeça, a gente está constantemente em desenvolvimento e evolução de resultados. Então, eu gosto muito de trazer esse estudo porque nós temos uma tendência ao 8 e ao 80. Ao achar que ou a gente está no foco da dieta 100% ou aquilo que é feito mais ou menos não está tendo resultado nenhum. E, na verdade, resultado nenhum só vem quando a gente deixa de fazer tudo. Ah, sabe aquela nossa cabeça de, já que eu não consegui treinar hoje, então já vou pedir um iFood aqui à noite, porque meu dia já foi estressante. E aí você vai acumulando coisas, quando na verdade o nosso pensamento, e eu sempre falo que isso é uma chave mental, deveria ser: já que eu não consegui treinar, então eu vou fazer todo o resto. E não, já que eu não fui treinar, então, deixa tudo para lá mesmo. Faz sentido isso? É um jeito de pensar, porque eu posso pensar me colocando como vítima da situação, ou seja, deu tudo errado e é assim mesmo. Ou eu posso me colocar como me entregando ao melhor da situação. Ok, não deu para ser perfeito, mas deu para fazer aquilo que eu tinha. E isso é uma coisa que a gente trabalha muito, muito, de forma bem profunda dentro da terapia. Então, é muito comum que quando eu receba, né, alguém e esteja em tratamento comigo em terapia, a primeira coisa, a primeira mesmo, que a gente leva muito, mas muito a sério, é que a pessoa aceite aquilo que é como é. E eu trabalho muito essa questão de eu posso escolher passar a vida reclamando que eu não tenho a genética que eu queria, que o meu corpo não é aquele que eu desejava, que eu não tenho facilidade para emagrecer, que eu tenho tendência a engordar, que eu não estou feliz porque meu corpo está assim, assim, assado, ou que o meu trabalho é muito cansativo, ou que eu tenho um filho pequeno que não me deixa dormir, que eu tenho toda essa história. Ou simplesmente eu posso olhar para tudo isso que eu não tenho controle e dizer: é o que é. Eu assumo essa história. Eu olho para ela e digo: ok, os meus filhos são pequenos, o meu trabalho exige muito de mim, eu tenho essa e essa condição.
Tudo isso é uma escolha ou é uma fase que eu estou passando nesse momento? E a pergunta é: o que é que eu decido fazer mesmo com tudo isso acontecendo? Porque muitas vezes o que acontece é que a gente fica esperando a condição ideal. Quando os meus filhos crescerem, quando o meu trabalho não cansar, quando a minha mãe não precisar de mim, quando o meu marido me apoiar na dieta, quando eu conseguir fazer o treino na totalidade. E se eu olhar para isso e falar, bom, minha vida não vai mudar agora mesmo. Então cabe a mim dizer, a minha vida é o que é. E eu escolho agora fazer isso, isso e isso, que é o que eu tenho de possibilidade. O dia já passou. O que eu posso fazer agora é, ó, manter minha hidratação e descansar um pouco mais cedo para que eu tente acordar mais cedo amanhã e treinar. Então, isso é assentir a realidade. É olhar para a vida como ela é e dizer, ok, é isso que eu tenho. E eu posso reclamar, ou eu posso fazer algo a respeito. Então, isso tira a gente da condição de olhar para tudo como um problema, que coloca a gente ali no vitimismo e na reclamação o tempo inteiro. E quando a gente assume esse lugar, é que a gente toma o controle e o domínio mesmo da nossa realidade. É quando a gente diz, ok, a vida é minha e eu decido o que eu vou fazer com ela, e eu vou decidir que eu vou fazer o melhor que eu puder, que não quer dizer que vai ser 100% todo dia. Então, gosto muito de trazer essa reflexão, porque é muito do que vive-se dentro de uma sessão de terapia, onde a gente olha para todos aqueles problemas e diz: ok, e agora? O que é que a gente vai fazer com tudo isso? E não se coloca como uma vítima das condições, entende? Então, é uma abordagem que eu gosto de usar muito e que nada mais é do que um estado comportamental, é uma chave. Eu posso olhar de um jeito ou do outro. E eu prefiro olhar do outro. Eu prefiro olhar com mais leveza. Faz sentido aí para vocês? Sim. E eu sou uma pessoa que gosto muito também de explicar como a gente faz uma mudança, né? Eu vou até aproveitar, Anne, vou aproveitar o seu comentário do efeito platô. E eu adoro dar uma aula que eu trago na minha mentoria. Vou até colocar minha tela aqui bem grandona para vocês, para ajudar quem for assistir depois, para dizer como é que a gente chega no resultado. E eu adoro esse conceito aqui porque ele ajuda a gente a enxergar as coisas com mais clareza. Então, vocês imaginem que vocês começaram o desafio do Ritua ou vão começar alguma mudança e a gente começa a ter algum resultado. A maioria das pessoas acredita que resultados vêm dessa forma. Então, eu começo aqui com um peso ou com um condicionamento ou com alguma coisa que eu queira mudar e eu vou tendo resultados. Ascendendo ou diminuindo de peso, ou emagrecendo, seja lá o resultado que eu vou esperar. Mas também existe uma vertente que diz que resultado, e às vezes isso acontece mesmo com a gente o tempo inteiro, que o resultado ele vem em altos e baixos. Afinal de contas, a vida é feita de altos e baixos. E aí eu tenho mais resultado um pouquinho e daqui a pouco eu caio nele de novo. E aí eu tenho mais resultado e eu caio um pouquinho e tenho mais resultado e caio de novo, e que a vida vai acontecendo como uma soma disso tudo que está acontecendo comigo. Essa também é uma vertente. E em alguns casos, ela também é realidade. Então, quem nunca, né, gente? Emagreceu 10 quilos, aconteceu alguma coisa na vida, voltou a engordar, engordou 7, emagreceu, voltou a engordar, enfim, é assim. Quando a gente tem um bom processo de mudança de resultado, a gente mede ele dessa forma. E isso aqui vai mudar tudo na vida de vocês a partir de hoje. Comecei, vamos supor que eu comecei o Ritua com 90 quilos. E durante a primeira parte do desafio, eu tive uma perda de peso. A gente chama isso aqui de uma etapa, que é aquela coisa do alto e baixo, né? Tive o meu primeiro boom de resultados.
Às vezes, a gente emenda um desafio no outro e ainda tem mais um pouco de resultado, o que não é comum, mas às vezes acontece. O que vai acontecer é que chega uma hora que esse corpo aqui, ele vai entrar no que a gente chama de efeito platô. Olha aí, Anne. Aonde ele vai descer até um limite e ele vai ficar aqui nesse limite. O que acontece? Vocês concordam comigo? Vamos supor que a gente desceu até os 85 quilos aqui. Essa mulher de 85 quilos, ela não é mais essa mulher aqui de 90. Essa mulher aqui de 90 quilos, ela não tinha o hábito de treinar um pouquinho todo dia, ela não tinha o hábito de fazer boas refeições, ela não tomava água, ela não fazia os áudios, ela tinha uma outra vida, que não é a vida que essa mulher de 85 quilos tem hoje. Para o corpo entender essa mudança aqui, ó, ele leva tempo. Então, o efeito platô, ele é uma pausa para que você diga, agora eu preciso viver um pouco dentro desse corpo de 85 quilos. Para o meu corpo acostumar com ele e o meu corpo entender que agora eu não sou mais essa mulher, eu sou essa aqui. Se a gente tende a forçar isso para baixo mais rápido, o meu corpo vai achar que eu fiquei doente, porque eu emagreci rápido demais. Normalmente é o que acontece dentro de um processo de emagrecimento que não tem essas pequenas pausas no meio do caminho. Se eu tento descer tudo de uma vez, é natural que esse peso tenda a voltar todo de uma vez. Então eu falo que o verdadeiro resultado, ele acontece em escadas de resultado. Eu tenho 90, eu desço 85, dos 85 eu pauso, fico aqui uma, 2 semanas, aí daqui a pouco eu desço dos 85 para os 82, fico aqui um pouquinho, já compro umas roupas novas, não é mesmo? Porque aqui com 82 eu já sou bem diferente do que eu era do 90, são quase 10 quilos a mais. Aí depois eu desço mais 2 quilinhos, eu tenho 80. E o que eu falo é que num bom planejamento, às vezes, a gente vem meses descendo essas escadas, respeitando os platôs, só que chega uma hora que imagina que agora todo mundo vai tirar férias. A gente vai se manter treinando, a gente vai comer o melhor que a gente puder, a gente vai estar mais relaxado, então o estresse vai estar menor, a gente vai continuar bebendo água, mas pode ser que você precise voltar aqui, ó, 1 quilinho, para dar uma respirada. Porque afinal de contas, ninguém sobrevive fazendo a mesma coisa o tempo inteiro. Então, muitas vezes, para sair de um platô, eu preciso dar para o meu corpo uma refeição livre, uma viagem de férias, um momento onde ele diga: caramba, eu não estou em restrição, eu não estou em sofrimento. Existe um momento de lazer aqui, para que depois eu continue emagrecendo e eu sustente esse processo de mudança por 1 ano, por 6 meses ou por quantos meses a gente tiver que fazer isso. Quando a gente não respeita as escadas, quando a gente tenta se forçar, eu não posso fazer refeições livres, meu Deus, eu tenho um aniversário, eu tenho uma festa, eu tenho uma viagem, e a gente fica se restringindo o tempo inteiro, o corpo começa a entender o que a gente chama no emagrecimento de processo de escassez. Eu nunca me divido. Eu nunca posso aproveitar. Eu tenho que estar sempre no negativo. Eu nunca posso estar no positivo. Só que quando a gente está em escassez o tempo inteiro, o que que acontece com o nosso sistema? Ele começa a reter, porque ele acha que alguma coisa está faltando. Então, toda dificuldade no processo de emagrecimento ou de resultado, eu sempre digo que existe um fundo de escassez. Se chega uma hora que eu travo ou que eu tenho rebotes, é porque de alguma forma o meu corpo entendeu a questão da falta. E pode ser
Falta de diversão, falta de se divertir, falta de um momento de relaxamento, falta daquela pontinha de aliviar o estresse da mudança para continuar dando conta do processo de emagrecimento. Então, muitas vezes eu preciso dizer para minhas clientes: viaja, ganha 1 quilo, perde 3 antes do Natal e se deixa ganhar 1 quilinho no Natal e no Réveillon. Porque é importante. Porque o nosso corpo também precisa ter momentos de relaxamento, até para. Sabe quando a gente pega impulso para ir mais forte depois? Esse é o impulso. Então eu pego o impulso, e pegar o impulso, gente, não é enfiar o pé na jaca. Pegar o impulso é fazer com muita consciência. Lembra dos 5 hábitos? Os 5. Então tá, eu não vou estar perfeita. Eu vou estar fazendo o melhor que eu posso. Mas eu vou me permitir relaxar um pouco e não me cobrar é tanto. E não transformar a ceia de Natal num problema. E não transformar a viagem de férias num sofrimento, porque eu já vou pensando que eu vou engordar e eu vou perder todo o efeito. Olha só, a gente já vai para a diversão se punindo, se culpando antes mesmo disso acontecer. Então, quando a gente fala de uma dieta mais pontual, a gente usa isso com o nome de refeição livre, que a gente fala que alimenta a alma. Mas quando a gente fala em um processo, e se vocês já estão aí no segundo desafio, ou muito provavelmente vocês vêm de um ano de cobranças e processos de resultado. A cada período a gente precisa perceber. Então, perceber o que está travando, perceber o que, mesmo se dedicando muito, com muito esforço, as coisas não mudam. Muitas vezes, o que que eu estou precisando? Uau, eu estou precisando respirar. Eu estou precisando, no final de semana, me permitir relaxar um pouco. Sair da cobrança do resultado o tempo inteiro, para pegar um impulso, para depois correr mais rápido de novo. Então, eu acho que estamos num bom momento do ano para a gente olhar para isso aqui. E aí, a minha sugestão para vocês é que nesses próximos dias, né, aí de dezembro, um pouquinho antes do Natal, talvez valha a pena repetir a fase 2 e a fase 3 e dar uma apertadinha a mais nos treinos. E depois, durante a semana de festas, a gente se permita, dar uma relaxada para que a gente comece o ano de 2025 sem perder os resultados, mas sem se cobrar o tempo inteiro. Para que seja possível encontrar um equilíbrio e que isso realmente vire um estilo de vida. E não uma autocobrança o tempo inteiro de um resultado que daqui a pouco eu estou me cobrando tanto que ele é quase um castigo, pede totalmente a cara do bem-estar e vai para o castigo. Então, porque eu me diverti, então eu mereço um castigo. E aí eu mereço fazer tudo mais forte. Então, eu sou bem contra essa abordagem. E eu acho que dessa forma, a gente, de degrauzinho em degrauzinho, daqui a pouco, a gente constrói a nossa nova versão. Sem pressa, sem pausa. Sempre descendo os degraus e entendendo que se o meu corpo parou um pouco, talvez ele esteja precisando relaxar um pouco de tanta cobrança, ou mesmo ele está usando esse platô para dizer: Anne, agora você não é mais aquela mulher do primeiro desafio. Agora o seu corpo mudou, agora as suas vontades mudaram, agora os seus hábitos mudaram, as suas roupas mudaram, você já não é mais a mesma pessoa. Fica um tempinho aqui para você acostumar com essa nova pessoa. Porque senão a gente tende a voltar para trás. Então eu adoro que sempre me perguntam isso, né? Por que que a gente consegue conquistar um resultado e depois a gente perde ele? Porque muitas vezes a gente não respeita as escadas. Porque a gente está se cobrando demais de um resultado que vem todo de uma vez. E aí o nosso corpo e a nossa mente não sustentam isso. Pensa na criança. Ela tem um período de aula, mas ela sabe que ela tem as férias, onde ela vai brincar, onde ela vai se divertir, onde ela vai conseguir relaxar um pouco. A gente faz isso em quase tudo, mas a gente não se permite fazer isso com a nossa cobrança interna.
E é por isso que é tão importante a gente olhar para o corpo desse novo jeito. Talvez esse platô ou essa estacionadinha que eu dê, ela tá mais me ajudando a me compreender como um novo corpo, uma nova pessoa que tem novos hábitos, para que eu não tenha tanta pressa, para que eu não precise voltar para trás. Faz sentido aí? Eu acho que essa aula vem para ajudar um pouco vocês a administrar esse mês de dezembro, gente, que eu sei que é uma doideira, né? Então é assim, quem trabalha acaba trabalhando muito mais no mês de dezembro. Quem trabalha no comércio, então, Deus do céu, socorro, não é? Quem tem criança é aquela loucura de começar as férias, e tem presente, e tem final do ano, e tem festa, e tem não sei o quê, e tem confraternização, e tem amigo secreto. Então, que vocês não percam os hábitos que vocês construíram aqui no desafio, mas que vocês entendam que a gente também pode ser feliz no meio do processo e que isso também precisa ter alguma leveza. E é exatamente saber equilibrar essas duas pontas, é saber olhar lá para os 5 pilares e falar: ok, eu abro a mão de um, mas eu seguro o outro e eu abro a mão de um, mas eu estou sempre em movimento. É isso que vai ajudar vocês a chegarem super bem em janeiro, porque aí eu sei que vem muitas novidades e que logo vocês vão continuar aí no processo, certo? Muito bem, queridas. Fico muito feliz. Adoro quando eu vejo vocês assim, né? Nos desafios eu vou reconhecendo a carinha de vocês e vocês aí já tendo algum resultado. Então, gosto muito, muito mesmo de encontrá-las. Espero vê-las em vários outros desafios, que a gente continue se encontrando daqui para o ano que vem e vocês cada vez mais maravilhosas, viu? Obrigada, Paulinha. Foi uma delícia. Foi perfeito para mim. Muito obrigada. Que bom, que bom. Espero que Obrigada. Até um desafio e outro eu fiquei com você porque eu te ouvia no Ritua. Então, não largue a minha mão, que eu não vou largar a sua. Eu vou continuar ouvindo. Não, e assim, né? Você Eu sempre falo para as meninas, gente, é assim, ó. Talvez eu ainda seja uma das poucas pessoas que mora no próprio Instagram, mas porque eu gosto muito de bater papo com as minhas seguidoras no Instagram. Então é assim, ó, ouviu um áudio, teve uma virada de chave, quer comentar alguma coisa? Vai lá e me escreve, porque eu adoro bater papo. Eu sempre falo que o Instagram, para mim, é a sala do meu consultório online, sabe? Que tem gente que eu conheço mais por lá do que pessoalmente. Então, deixa uma mensaginha lá, vamos continuar se falando para que a gente continue se estimulando, tá bom? bem, Combinado. combinado. Sim, adorei. Então, tá bom. Queridas, ó, um grande beijo a todas. Daqui a pouco a Bru já deve colocar a gravação lá para vocês, tá bom? Obrigada. Então tá, gente, beijo. Tchau.